Mas há toda uma polêmica ali entre o Lula, o presidente Lula, e o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso sobre os efeitos que o Plano Real teve sobre essa mudança, essa melhora nessa fotografia que ainda é ruim, mas é, digamos assim, menos pior do que já foi. Agora, e o Brasil já cresceu sem reduzir a desigualdade. O governo Lula, olha, dessa vez é diferente, porque há programas de transferência de renda, aumento do salário mínimo. O que mais explica esse movimento e se esse movimento realmente é diferente como o presidente Lula diz que ele é? Eu acho que, na verdade, o fato de a gente ter tido bons governantes no Brasil nos últimos 15 anos. Eu acho que se a redução da pobreza é filha do Lula, o avô dela é o Fernando Henrique. Acho que é uma combinação, quer dizer, o Fernando Henrique plantou muita coisa, o Lula colheu tanto as coisas que o Fernando Henrique plantou, quanto coisas importantes que ele plantou. Então, acho que, na verdade, é uma combinação de ambos. Eu acho que é. Agora, o Lula é um sujeito que, assim, muito pragmático, fez coisas muito interessantes, como o Fernando Henrique fez também. E eu acho que ele tem um caráter especial, o Lula, como o Mandela foi para a África do Sul, porque ele encarna, eu acho que isso... Aspecto simbólico ali. Aspecto simbólico. Se a gente fala, eu sou da Fundação Getúlio Vargas, se Getúlio era o pai dos pobres, Lula é a nova classe média. Ele representa essa possibilidade de ascensão, de autoestima. Então, acho que nesse sentido, o Fernando Henrique era chamado do príncipe, o Lula é o sapo que virou príncipe, como tem um livro do Marcum. Tem se destacado aí por fazer pesquisas inovadoras, muito interessante, sobre a nova classe média brasileira, mostrando esse movimento que está acontecendo no país. Como é essa nova classe média? Quantos milhões representam essa nova classe média? Explica pra gente, Marcelo Neri. É o pessoal que está, 50% da população está abaixo deles e 10% acima deles. Então, aqueles 40% que tem 40% da renda nacional tinha, agora tem mais do que isso, porque cresceu nos últimos anos. E então esse movimento, esse grupo que vem crescendo, ele já representa metade da população brasileira, então é importante, em ano eleitoral, ele poderia a classe C decidir sozinho uma eleição, só claro, que ela não é homogênea, se fosse. Também é a classe dominante em termos de poder de compra, já ultrapassou a classe AB, tem 47% do poder de compra do Brasil está concentrado nas mãos dessa classe C. O nosso mercado interno depende dela, está nas mãos dela. E então ela está ditando, seja na política, seja na economia, as tendências, e tem esse valor de serem os emergentes. Os empresários se queixam muito de encargos sociais, de que vai chegar um ponto que não vai dar mais, que tem que ter uma mudança na legislação. O senhor defende isso ou não? Eu acho que os empresários têm uma certa razão, porque a legislação trabalhista, ela penaliza o trabalho, então, ou seja, penaliza o trabalhador e o empresário na contratação. A nossa legislação trabalhista é antiga, data da época de Getúlio, inspirada no Mussolini, no Código de Lavoro do Mussolini, é antiquadra. Agora, os empresários, como você disse, estão apostando no futuro, que com essa lei, e agora nesse ano, gerar entre 2 milhões e 2 milhões e meio de empregos formais, é um sinal de aposta no futuro. Mas a pergunta que não quer calar é: imagina se a lei brasileira fosse melhor. Você geraria muito mais emprego, só que é difícil você discutir essas coisas, não é porque você está gerando 2 milhões. Infelizmente, nosso tempo está acabando, a gente tem aqui uma sessão pinga-fogo. Eu pergunto, você responde aí sucintamente 2, 3 palavrinhas. Getúlio Vargas. É o nome da minha instituição, acho que é o pai dos pobres, a pessoa mais importante, o brasileiro mais marcante, com todos os seus defeitos e qualidades do século passado. A ditadura militar de 64. Milagre econômico e concentração de renda. Eu acho que o Brasil indiscutivelmente mudou para melhor em termos econômicos durante a ditadura, mas se tornou um país onde as pessoas não puderam aproveitar, seja economicamente, seja na sua vida. Não valeu a pena, né? Preço muito alto, né? Não valeu, até porque depois, quando abriu a economia, o regime, você parou de crescer. Fernando Henrique Cardoso. Eu acho um excelente sociólogo, um grande presidente. Eu acho que os livros de história vão fazer jus a ele. Lula. Eu acho um grande brasileiro. Acho que o Lula é como eu disse, eu acho que é o Nelson Mandela, o equivalente do Nelson Mandela na última década. É um sujeito com um coração gigantesco. Eu acho que
ter Fernando Henrique e Lula na sequência, melhor do que se a sequência fosse invertida, eu acho que foi um privilégio que a gente teve a oportunidade de presenciar.